Facebook. Creio que no Zoom não há ninguém, pois não? Não, hoje não há ninguém no Zoom. No Facebook, saudar os irmãos que estão nos assistindo, desejando um bom domingo para todos e que Deus possa ricamente vos abençoar durante este culto e também ao longo da semana que se aproxima. O tema que eu escolhi é Igreja com visão para sua vida e missão. Até rima bem, não é? E o texto que eu me baseei, embora eu vá passar, porque nós já estudámos este texto numa quarta-feira, diz que Igreja com visão para a sua vida e missão. O mês de junho é normalmente o mês da Igreja e aquele título resume o que nós vimos desde o primeiro domingo de junho até hoje. Será precisamente o resumo de toda esta frase. Se eu perguntasse aos irmãos que leram aqui, o que é que os irmãos pensam para a sua vida ou para a Igreja? Duas ou três opiniões rápidas. E depois posso ir ao contrário, não é? Mas o que é que os irmãos, com base em tudo aquilo que estudaram este mês, o que é que aquilo terá a ver connosco? Alguém? Se não tivermos uma visão para a nossa vida, também não conseguimos ter para a missão na Igreja. Primeiro temos de ter uma visão, o que é que Deus quer de nós. Então depois, agora, como é que eu vou usar isso para a Igreja? Muito bem. Visão de Deus para a vida da Igreja e para a missão da Igreja, e a Igreja sou eu. Ok? Foi isso que nós vimos durante este mês, não foi? A Igreja são as pessoas, os líderes, os não líderes, todos os que estão congregados com um propósito, e precisamente todos nós precisamos da visão, não do pastor ou dos professores, mas precisamos da visão de Deus que vai sendo transmitida pelo pastor, pelos líderes e por todos os que estão envolvidos com a Palavra de Deus e que fazem parte do corpo de Cristo. Posso falar? Sim, minha irmã. Visão e missão vai mais longe. Não só aqui na igreja, Sim. mas temos que ir lá para fora. Isso, e eu vou pegar nisso. Ok, a visão de Deus para a vida da Igreja e para a missão da Igreja passa por Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide fazer discípulos todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até à consumação do século. Muito obrigado às duas irmãs, à Fátima e à Alexandra, que resumiram o texto bíblico. Se eu não falasse nada, a mensagem estava transmitida. Muito bem, então os irmãos já abriram o texto bíblico, assim 10, 15, 20, 25 minutos, no máximo. Diz o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um membro, mas muitos membros. Como nós falámos logo no início, este mês nós enfatizamos o papel da adoração na Igreja, através das lições da Escola Dominical. Nós fizemos referência aos pastores e ao pastor supremo que orienta os pastores. Falámos também nos mestres da Igreja, ou os professores da Igreja, e falámos que tanto uns como os outros são peças fundamentais para contribuírem para a saúde espiritual da Igreja. Se os pastores e os mestres forem, como nós falámos, homens consagrados, homens que se envolvem na palavra do Senhor, homens que buscam para as suas vidas a vontade de Deus e depois a transmitem aos outros,
todos eles vão contribuir para a saúde espiritual da igreja. E como nós encontramos em Mateus 16, eu não vou pedir para abrir, que diz sobre eu edificarei a minha igreja. Jesus diz que ele edificará a sua igreja sobre ele. Ora, o que eu quero dizer é que nós, igreja, somos edificados por Jesus Cristo, porque a igreja é dele, não é de nenhum de nós. E como nós temos vindo a estudar, e na carta de Coríntios, nas quartas-feiras, o que nós vemos é que a igreja é o corpo de Cristo funcionando sob a autoridade de Deus com a unção do Espírito Santo. Sem esta visão de que somos o corpo de Cristo, e corpo esse que vive, funciona sob a autoridade de Deus e ungida essa igreja pelo Espírito Santo, nós não funcionaremos como organismo vivo, mas como uma organização. Hoje já falámos aqui sobre o papel que os homens e as mulheres têm de reconhecer a sua pecaminosidade, e falámos muito sobre isto. Reconhecer não é suficiente, é necessário o arrependimento, é necessário a conversão a Cristo e, depois disso, a obediência aos seus mandamentos, sendo batizados e passando a fazer parte do corpo visível de Cristo, onde quer que nós nos reunamos. Uma coisa que nós vimos neste texto é que o corpo não é um membro, mas muitos, e o que nós sabemos é que todos nós somos diferentes uns dos outros. Cada um traz para o seio da igreja a sua cultura, o seu extrato social, a sua cosmovisão do mundo. Cada um vem de uma família diferente, de um lugar diferente, com usos e costumes característicos dessa família e dessa terra. Vemos que isto é uma amálgama de pessoas que, debaixo da unção do Espírito Santo, todos funcionam comandados pelo mesmo Deus e ungidos pelo Espírito Santo. O texto que nós lemos no verso 13 diz que todos fomos batizados num só Espírito, em um só corpo. E todos nós temos o mesmo Espírito agindo em cada um de nós, e a irmã Sílvia falou que nós somos o templo do Espírito Santo, e é precisamente esse Espírito Santo em nós que nos leva a pertencer a um só corpo, o corpo que é de Jesus Cristo. Igreja com visão. Igreja são pessoas, somos nós, que devemos buscar então a visão de Deus para as nossas vidas e para a missão da igreja que Deus tem para cada um de nós. E com essa visão, uma das coisas que nós falamos neste mês é que nós devemos exaltar a Jesus Cristo através da oração. Quando nós recebemos esta visão, nós sabemos que o objetivo de Deus é que todo homem e mulher exalte a pessoa de Jesus Cristo, que vimos também que nós precisamos nos equipar mutuamente pelos pastores, pelos mestres, pelos líderes da igreja, para fazer aquilo que a nossa irmã Fátima disse, que é evangelizar o pecador perdido, porque é esta a vontade de Deus, que todo homem venha ao conhecimento da sua palavra e seja salvo. A igreja só cumprirá esta missão se
a visão da igreja vier diretamente de Deus. Precisamos, como igreja, ser igreja. Igreja comprometida, em primeiro lugar, com Deus, em segundo lugar, uns com os outros. Igreja com um compromisso total, que alguém falou, penso que a Isabel e a Cátia há pouco, um compromisso total. Nós somos um corpo de crentes em Jesus Cristo, comprometidos com Jesus, com a sua palavra. Um corpo de crentes sensíveis ao comando de Deus, orando diariamente, testemunhando aos que estão lá fora do amor de Deus para as suas vidas e levando outros a serem atraídos para Jesus, tal como nós fomos atraídos por Jesus. E esta atração é afirmada por Jesus, e eu, quando for, todos atrairei a mim. Quando nós, igreja, vivermos como igreja com a visão de Deus, nós iremos levar precisamente esta visão de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para salvar todos aqueles que reconhecem os seus pecados, que se arrependem dos seus pecados, que se convertem para Deus e que reconhecem que Jesus é o Salvador da humanidade, mas em exclusivo é o Salvador de Deus. E quando isto acontece, quando esta visão vem de Deus e nós vivemos a visão de Deus, acontecerá um avivamento, um reavivamento na vida da igreja, que não teremos palavras para explicar aquilo que o Espírito Santo fará com a visão que nós temos da parte de Deus. E quando nós vimos a igreja encher-se de júbilo, de entusiasmo, de alegria, pronta para fazer a obra do Senhor, nós lutaremos unidos, num só pensamento, num só espírito, porque nós somos um organismo vivo, nós somos o corpo de pessoas salvas que se reúnem regularmente para compartilhar a visão de Deus e para levar essa visão ao mundo que está lá fora. A influência de uma igreja coesa e unida leva ao cumprimento da missão de Jesus. Foi Ele que edificou a igreja, Ele é a cabeça dessa mesma igreja, nós somos o seu corpo, e aqui há um aspecto que não foi falado hoje, mas foi falado durante a escola dominical outros domingos, é que Deus é santo e nós fazemos parte de um corpo que é santo, porque Jesus é santo. E nós, igreja, corpo de Cristo Santo, estamos inseridos numa sociedade onde impera o pecado, mas onde a igreja irradia a glória de Jesus, porque Ele vive em cada um de nós, em cada mente. Tal como Paulo dizia, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A igreja congrega-se para exaltar, para adorar ao Senhor, através do louvor, da leitura da palavra de Deus, através da oração, através de tudo isto, mas em espírito e em verdade, e também congrega-se para nos estimularmos mutuamente, para nos conduzirmos ao amor e à prática desse amor entre nós, para realizarmos as boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos nelas. Nós, como igreja coesa, unida, nós temos que ser sensíveis às necessidades de cada um dos membros, temos que nos cuidar mutuamente para que ninguém sofra com a falta desse cuidado mútuo.
A igreja que recebe a visão diretamente de Deus congrega-se para se fortalecer, para se reunir num único desejo, que é adorar a Deus, que é fortalecer-se no interior para não engordar e ficar gorda, mas para fortalecer-se e ir fazer o sprint lá fora, testemunhando com o poder do Espírito Santo, evangelizando os pecadores com a palavra do Senhor. Em Atos 1:8 nós lemos: mas recebereis poder que há de vir sobre vós, não é? E ser-me-eis testemunhas. Nós não somos muitos, mas somos, cada um de nós, equipado pelo Espírito Santo, somos discípulos de Jesus para fazer outros discípulos que se vão aprofundando no conhecimento da palavra, e dessa maneira nós iremos fazer a diferença, porque Jesus está sendo exaltado, porque Jesus preenche a nossa vida na totalidade. Ele vive em nós, Ele distribui os dons por cada um de nós, conforme as necessidades do corpo. A Igreja não pode falhar na realização da missão de Jesus, porque é Ele que vai à frente. Esta semana eu vi, e os irmãos possivelmente viram a notícia daquilo que aconteceu no Porto. A ARS lá do Norte, de uma determinada zona, decidiu que nós vamos inocular todas as pessoas com mais de 18 anos. Ora, a regra que existe, ou a ordem que existe, é que agora é a partir dos 35 anos. Não é dos 18 aos 35. O que é que aconteceu? O vice-almirante, que é um comandante, ele disse logo: isto é uma insubordinação à ordem estabelecida e precisam-se tirar as ilações. Ora, o sucesso desta vacinação em Portugal dependeu da orientação de um comandante que sabia o que estava ali a fazer. A nossa orientação para o sucesso depende da nossa submissão ao nosso comandante, que é Jesus Cristo. E Ele está na frente, dando a cara, para que nós possamos ir sabendo: nós somos vitoriosos, porque quem vai a conduzir-nos é poderoso e nada nem ninguém o poderá destruir. Ele nos dirige, Ele nos capacita, Ele nos unge com o poder do Espírito Santo, e por essa razão nós podemos avançar, porque Ele é o nosso, mais que tudo, Ele é o nosso ídolo, o nosso exemplo, o nosso modelo, a nossa força e a nossa capacitação. Jesus une o corpo para executar a sua missão aqui na Terra. Todos, mas todos mesmo, são importantes, mesmo que pareçam: eu não consigo, eu não sei, mesmo que pareçamos os mais frágeis. O que a palavra de Deus diz no verso 22, antes os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. Até o nosso apêndice, que é uma coisinha tão pequenina, até ele faz falta no corpo em que nós estamos. Todos nós somos responsáveis uns pelos outros. E aquilo que eu faço vai afetar os irmãos, aquilo que os irmãos fazem vai-me afetar a mim. Somos interdependentes uns dos outros e não independentes. Temos que nos apoiar mutuamente para que possamos enfrentar qualquer problema em comunhão, que a nossa influência, o nosso poder como igreja não irá enfraquecer. Devemos edificar a nossa comunhão no conhecimento da palavra de Deus, para que haja crescimento da igreja, e quando isso acontecer vai demonstrar que nós temos um relacionamento vertical com Deus,
e um relacionamento horizontal uns com os outros. É isso que nós lemos em 1 de João. Quando temos uma verdadeira comunhão com Deus, nós teremos também uma comunhão significativa uns com os outros, nós nos preocupamos uns com os outros, oramos por uma coisa mesmo insignificante, mas temos que orar porque nós estamos ali com o irmão nesse momento. A igreja deve estar focada, deve estar centrada em Cristo e ao mesmo tempo centrada nas pessoas, porque Jesus estava focado na missão que Deus lhe tinha dado, mas ele estava também centrado nas pessoas. E o que nós lemos em Mateus é que Jesus tinha grande compaixão pelas almas perdidas que vagueavam como ovelhas desgarradas, ovelhas que não têm pastor. Jesus tudo fez para que todas as pessoas viessem ao conhecimento da verdade. Eu creio que no nosso século, dados os obstáculos que nós temos à propagação do Evangelho, ao mundanismo que se instaurou e que passou a ser está tudo bem, e agora vimos lá por causa do país da Hungria. Sim, por causa da Hungria, que tomou umas regras com as quais eu concordo. Não podemos impor às nossas crianças valores que não estão sendo transmitidas em casa. E a comunidade europeia levantou-se contra esse senhor porque ele tinha no seu país dito que os valores a serem ensinados na escola são estes e não podem ser outros. Ora, isto houve uma ministra, não sei se foi na Finlândia, que foi demitida e foi punida porque ela transmitiu no seu país os valores cristãos que, à partida, deveriam ser os valores do país dela. Mas entenderam que elas não deviam impor os seus valores. Isto são problemazinhos que estão surgindo e que impedem que haja a propagação do Evangelho, impede que a Igreja seja focada em Deus e nas pessoas ao mesmo tempo, para alcançar as pessoas para Cristo. Estávamos há pouco a falar, e eu já falei também, onde quer que cada um de nós vá, nós entramos na sociedade durante a semana, nós somos igreja onde quer que nós estamos, vivendo Cristo e alcançando as pessoas com a palavra de Deus. Esta semana, por causa da nossa legalização, não é? Foi pedido uma certidão de uma entidade civil e nós pedimos a certidão à Câmara e penso que foi quinta-feira, ou sexta, já não sei, que a Câmara me ligou a pedir dados. Um irmão, possivelmente os irmãos, só a Helena conhece e a Fátima, o irmão Levi Abrantes, o irmão Marco, o irmão Vítor, os irmãos conhecem, mas esse irmão é uma referência na vida da nossa igreja em Cantareira. Há muitos anos que esse irmão passou por aqui. A última vez que ele veio aqui foi em 2010, quando estávamos a fazer aqui as obras. Mas esse irmão marcou aqui em Cantanhede a sua presença como uma coluna da igreja aqui em Cantanhede. E o que eu estou a dizer é, nós, quando saímos, continuamos a ser igreja. E a nossa influência pode ser positiva ou pode ser negativa. E nós precisamos, tal como o irmão Levi Abrantes, para que daqui a 30 anos ou 20 anos alguém diga: aquele irmão, aquela pessoa, como é que ela se chamava? Levi. Sabem que era Levi Abrantes, não sabia o resto do nome. Mas aquela pessoa que vive ali era uma pessoa importante no testemunho da sua igreja. Nós precisamos ser homens e mulheres cujo testemunho lá fora é identificado com Jesus Cristo e com a nossa igreja. Devemos ter uma visão para ser o corpo de Cristo cheio do Espírito Santo,
vivendo em total obediência à cabeça, que é Jesus Cristo, exaltando, sendo equipados e evangelizando os pecadores. Se os irmãos ficarem com esta ideia, visão de Deus, para que eu possa exaltar a Cristo, para que eu possa ser equipado e possa equipar outros para a obra da evangelização, os irmãos entenderam o que é igreja e o que é ser igreja. Que Deus possa ricamente nos abençoar, nos possa ajudar nestes tempos que se aproximam e que possamos continuar com este testemunho vivo de que Deus nos amou, de que Jesus foi à cruz do Calvário morrer por nós, para que possamos ter vida e vida em abundância. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te queremos agradecer pela tua presença no nosso meio.